Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Vamos falar sobre o Rio Acre, que está cada vez mais cheio. As previsões de chuvas são ainda previsões maiores para esses meses de fevereiro e março. E, claro, a Defesa Civil Municipal já está preparada com o seu plano de contingência, lançado no último dia 30 de dezembro do ano passado pelo prefeito Marcos Alexandre. Eu recebo para bater um papo conosco o coordenador da Defesa Civil Municipal, Tenente Coronel George dos Santos. Coronel Jorge, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Mais uma vez, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Coronel, as chuvas têm sido cada vez mais fortes, aquelas chuvas torrenciais típicas do nosso inverno, mas são chuvas até com certa duração, chuvas longas até. Como é que a Defesa Civil já está se preparando para um eventual cheia do Rio Acre? Como você falou, no dia 30 de dezembro do ano passado, o prefeito Marcos Alexandre lançou o plano de contingência para as enchentes de 2014. É parte integrante da ação de inverno que se prolonga até o mês de abril. Então, Alain, nesses 120 primeiros dias do ano, nós chamamos aqui que é o período mais chuvoso que nós temos, é o período que as chuvas acontecem com maior intensidade. E janeiro, fevereiro, março e abril são os meses em que acontecem as enchentes. Sendo que fevereiro e março aconteceram 70% das enchentes ocorridas na nossa cidade, e março e abril e janeiro foi o restante. Então a gente tem uma probabilidade maior de acontecer fevereiro e março porque as chuvas acontecem de maneira mais intensa nesse período. A gente precisa estar preparado e o plano de contingência é um instrumento de planejamento estratégico que a Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio do Sistema Municipal de Defesa Civil, coloca em prática todas as atribuições e responsabilidades do poder público frente a eventos dessa natureza. Inclusive no Parque Exposições já começou a montagem da estrutura. E quando o Rio Acre atinge a primeira vez 12 metros no ano, já é desencadeada a primeira ação do plano, que é a construção de 100 abrigos. Por quê? Porque devido à imprevisibilidade da chuva, não da sua ocorrência, mas da sua intensidade, de onde ela vai estar acontecendo ao longo da bacia, a gente precisa estar preparado. E os 100 abrigos não dá para a gente um lastro de tempo. É importante para que a gente possa receber as famílias que venham a ser atingidas e que as ações de socorro e assistência aconteçam de maneira mais otimizada. O Rio Acre foi medido hoje à tarde com 12 metros e 8 centímetros. E o grande problema, Coronel, são as chuvas de cabeceiras, as chuvas que acontecem em Assis Brasil, Chapuri, Brasileiro, Taciolândia. Como é que é feita essa medição? Vocês têm, inclusive, equipamentos importantes que fazem as medições pluviométricas e fluviométricas. Isso, a gente tem uma cobertura de estações telemétricas, as chamadas plataformas de coleta de dados, que são plataformas oriundas de uma parceria da Agência Nacional de Águas com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, onde a gente tem a situação de chuva e de nível de rio desde a Estação Ecológica do Rio Acre, que é em Assis Brasil, uma em Brasileia, uma em Chapuri, uma em Capixaba, em Rio Branco e no Riozinho do Rola. Sem contar também a cobertura telemétrica que nós temos no Rio Tarauacá, no Rio Liberdade, ali na região de Cruzeiro do Sul. Temos também Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Tivemos a grande enchente de 2012. Graças a Deus, em 2013, o índice de alagamento não foi tão alto, mas nos municípios de Assis Brasil e Brasileia ficou aquele temor. Como é que estão as medições? Eu sei que o senhor é da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, mas claro que tem a parceria com os municípios aqui do Vale do Acre. Como é que está a situação da previsão de chuva para esses municípios? 2012 nós tivemos a maior enchente da história, né? A gente teve o grande problema em Brasileia também. E ali em Brasileia foi uma tragédia. Exatamente. Né? A gente tem uma comunicação muito forte com esses municípios, porque as chuvas que acontecem nessas áreas, desde Assis Brasil, vão repercutir aqui, principalmente também na região do Riozinho do Rola e a bacia do Alto Acre, interfere diretamente aqui na cidade de Rio Branco. E a gente tem uma comunicação intensa com eles, principalmente por intermédio das coordenadorias de defesa civil daquela área, bem como o monitoramento de chuva e de nível de rio que a gente vem acompanhando. Assis Brasil, Chapuri, Brasileia e Capixaba têm demonstrado uma situação de vazante desde ontem. O problema é que ainda do nível do rio, que deu uma subida ainda um pouco até hoje de manhã, é o Riozinho do Rola, que já está também demonstrando alguma estabilidade. O Riozinho do Rola está com quanto? Ele estava hoje de manhã 12,20.
12 e 20. 12 e 20. Então ele está modulando igualmente com Rio Branco. Rio Branco estava 12, chegou, a gente amanheceu mais ou menos 12 e 20 e já na 12 e 16 e já meio-dia ele estava 12 e 08. Muito bem. A média de chuvas para esse finalzinho de janeiro e início de fevereiro é uma média elevada? Janeiro, fevereiro, março são os meses que mais chovem na nossa cidade, né? E a média para o mês de janeiro é 279. Nós já estamos com acumulado, já choveu 91% do previsto para o mês de janeiro. E nós temos aí ainda 10 dias para o mês de janeiro, né? Mas o período que mais chove é o período de fevereiro, com uma média de 280, 290 milímetros de chuva. No ano passado foram pouco menos de 400 famílias abrigadas ali no Parque de Exposições por causa da alagação do Rio Acre, que atingiu em torno de 15 mil pessoas. Em 2013, em 2012, foi a maior alagação da história, como nós já reportamos aqui. Qual é a capacidade do parque? A capacidade do parque vai depender muito da intensidade da chuva, do nível do rio, né? A gente chegou a colocar em 2012, nós tivemos mais de 6 mil pessoas no parque. Mas ano passado a gente teve um quantitativo menor, colocamos 384 famílias lá no parque, que perfazia 1.651 pessoas. Então, dependendo da capacidade, a gente chega a colocar ali mais ou menos umas 4 mil famílias no parque, a gente consegue 3.500 famílias no parque. Lembrando que a cota de alerta é 13,5 do Rio Acre e a Defesa Civil faz todo esse monitoramento todos os dias, várias vezes por dia. São quantas medições? A estação telemétrica do Rio Acre, ela dá a medição a cada 15 minutos. Olha só. Então a gente tem uma leitura telemétrica, que é a leitura que o satélite passa para a gente, e a gente vê isso no site da Agência Nacional de Águas, e nós temos também a leitura observada, porque a gente aqui em Rio Branco a gente diz o fator de redundância, porque se uma vem a ter algum dano, algum problema técnico, a gente tem a leitura observada, que os nossos técnicos vão no local e fazem a leitura. Nós sabemos que algumas famílias das áreas mais alagadiças, algumas já foram retiradas dessas áreas, mas muitas ainda permanecem no local. Que mensagem o senhor dá para as famílias do Ayrton Senna, 6 de Agosto, Cidade Nova, Baixada da Bitasa e demais bairros Taquari, que alagam naturalmente nos meses de enchente aqui no estado? Que recomendações o senhor deixa aqui? A gente já vem no período, desde 2005, só não tivemos enchente em 2007 e 2008. Então a gente acredita que essas famílias lidam com o que a gente em Defesa Civil chama convivência com risco. Assim como o Japão faz, né? O Japão, ele convive com o risco, porque lá a modalidade de desastre existente naquele local é muito grande. E aqui as famílias, a gente pede que fique bastante atento com a elevação do nível do Rio Acre. Cota de alerta é 13,50 e 14 metros de transbordamento. E muito cuidado com animais peçonhentos, com a elevação do nível do rio, a presença deles é muito grande, e evitar que as crianças e as pessoas tenham contato com a água que pode estar contaminada nessas áreas que ficam mais empoçadas, e as doenças de veiculação hídrica nessa época apresentam-se com maior intensidade. Como a leptospirose. Cuidado com materiais elétricos energizados, caso a água venha a invadir as residências, atingindo a tomada, bem como o padrão, mas o caso não é, só no caso de o rio atingir um nível mais elevado. E gostaria também de destacar aqui, Alan, que a gente no dia 13 de fevereiro, já foi publicado, o prefeito Marcos Alexandre publicou a convocatória da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, etapa municipal de Rio Branco, onde a gente vai estar discutindo com a sociedade civil, com o poder público, com os agentes de defesa civil, com a comunidade científica, com os conselhos profissionais e conselhos de políticas públicas, o que a gente pode estar fazendo do ponto de vista da proteção e da defesa civil para melhorar as nossas atividades, bem como inserir e intensificar a percepção de risco das famílias e construir comunidades resilientes frente à ocorrência desses eventos aqui na nossa região. Onde e quando acontece a conferência, coronel? A conferência vai acontecer no dia 13 de fevereiro, vai ser no CIEPS, ali no Centro Integrado de Segurança Pública, ali próximo na rotatória que vai seguir para a Uninorte. Vai ser lá a partir das 7h30 da manhã. É importante a presença de líderes comunitários dessas regiões. Sociedade civil, líderes comunitários dessas regiões que alagam. Exatamente. E se Deus quiser, a gente está dependendo do nível do rio, né? Também. O rio deixar, a gente vai estar fazendo a nossa conferência e a gente espera a presença de todos lá no local para a gente discutir defesa civil e comunidades seguras e resilientes. Conversei aqui com o Tenente Coronel Jorge dos Santos, coordenador
da Defesa Civil Municipal. Coronel Jorge, muito obrigado pela tua vinda. Sucesso. Agradeço. Que Deus te abençoe. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.